Prepare-se para embarcar em uma jornada pelo passado mais extraordinário da Terra. Um tempo onde a natureza, em sua glória primitiva, não economizava na grandiosidade. Você consegue imaginar um mundo onde as florestas eram habitadas por criaturas tão colossais que fariam os maiores animais de hoje parecerem miniaturas? Um tempo em que o céu, o mar e a terra eram dominados por seres que pareciam saídos de um pesadelo? Hoje, exploraremos os 10 maiores animais que já andaram na Terra, monstros tão impressionantes que, apesar de extintos, nos deixam um legado inquietante por serem parentes próximos das espécies que ainda convivem conosco. Fique comigo até o final dessa jornada, porque depois deste vídeo, eu garanto, você nunca mais verá o mundo da mesma forma. 10. Arthropleura, a centopeia titânica. Imagine-se caminhando pelas densas florestas do período Carbonífero, há cerca de 300 milhões de anos, quando o mundo era uma explosão de vida primitiva. De repente, uma sombra se move entre as folhas caídas, revelando a presença de um ser colossal, o Arthropleura. Esta centopeia titânica, com impressionantes 2,5 metros de comprimento, é o retrato do que nossos piores pesadelos poderiam criar. Seu corpo, segmentado em placas rígidas que lembravam uma armadura medieval, deslizava silenciosamente pela vegetação, enquanto suas dezenas de pernas articuladas formavam um espetáculo de sincronia assustadora. Apesar de sua aparência intimidadora, o Arthropleura era inofensivo para outros animais. Seu banquete consistia em folhas em decomposição e madeira podre, desempenhando um papel vital no ecossistema pré-histórico. Ele era, de certa forma, um jardineiro colossal, ajudando a reciclar os nutrientes das florestas antigas. No entanto, seu tamanho descomunal não passava despercebido. A simples visão de uma criatura tão grande e peculiar transformava qualquer predador em um ser cauteloso, hesitante em arriscar um ataque. Hoje, ao olharmos para pequenos artrópodes modernos, como centopeias e insetos rastejantes, podemos sentir um calafrio que parece ecoar do passado. Talvez o medo irracional que muitos têm de insetos seja um resquício de uma memória ancestral, quando gigantes como o Arthropleura dominavam o chão das florestas, lembrando-nos de que o mundo já foi um lugar muito mais imponente e selvagem. 9. Pulmonoscorpius, o escorpião gigante. Do silêncio das florestas primitivas emerge um ser que redefine o conceito de perigo, o Pulmonoscorpius, o escorpião gigante que viveu há 340 milhões de anos. Com até 70 centímetros de comprimento, ele era um predador eficiente, uma máquina de emboscadas que reinava no período Carbonífero. Suas pinças, poderosas e afiadas, eram capazes de esmagar presas com precisão cirúrgica, enquanto seu ferrão, curvado e letal, aguardava o momento exato para aplicar o golpe final. Este gigante rastejante era um mestre da estratégia. Ele se escondia entre as sombras e sob folhas caídas, aguardando pacientemente que uma presa desavisada entrasse em seu território. Quando atacava, fazia isso com rapidez impressionante, utilizando seu veneno para paralisar ou matar suas vítimas. Embora a potência de seu veneno não seja completamente conhecida, é seguro dizer que encontrar essa criatura transformaria qualquer caminhada na floresta em um pesadelo vivo. Apesar de extinto, o Pulmonoscorpius ainda vive no imaginário popular. Os escorpiões modernos, embora muito menores, carregam a herança de sua fama como predadores implacáveis. Olhar para suas formas esguias e armadas nos lembra que o reino dos artrópodes já foi habitado por verdadeiros monstros, cuja existência tornava a sobrevivência uma batalha constante. 8. Beelzebufo, o sapo do inferno. Poucos animais despertam tanto fascínio e temor quanto Beelzebufo, um anfíbio que habitava Madagascar há cerca de 70 milhões de anos. Com 40 centímetros de comprimento, este sapo monumental ganhou o apelido de Sapo do Inferno, um título que faz jus ao seu comportamento e à sua aparência. Suas mandíbulas eram tão poderosas que podiam esmagar ossos com facilidade, permitindo que ele devorasse até pequenos dinossauros, transformando-o em um predador temido mesmo entre os gigantes. O Beelzebufo era um mestre da camuflagem. Ele permanecia imóvel por horas, misturando-se ao ambiente, aguardando pacientemente o momento exato para atacar. Quando a presa passava por perto, ele saltava com precisão mortal, abocanhando-a com uma força impressionante. Sua mordida poderosa não apenas garantiu sua sobrevivência, mas também consolidou sua posição como um dos predadores mais intimidantes de seu tempo. Hoje, ao ouvirmos o coachar inofensivo dos sapos modernos, é difícil imaginar que esses animais já foram verdadeiros monstros da natureza. O Beelzebufo nos lembra de que até os menores e aparentemente mais insignificantes seres podem conter um poder inimaginável, capaz de transformar a paisagem de seu habitat em um campo de caça implacável. 7. Meganeura, a libélula gigante. Nos céus do período Carbonífero, há cerca de 300 milhões de anos,
voava uma criatura que parecia desafiar as leis da natureza. A Meganeura, uma libélula gigantesca com 70 centímetros de envergadura. Suas asas longas e translúcidas cortavam o ar com um zumbido ameaçador, enquanto suas mandíbulas afiadas aguardavam o momento certo para capturar suas presas. Este predador aéreo era o terror dos céus, capaz de abater outros insetos gigantes e até pequenos anfíbios. O gigantismo da Meganeura só foi possível graças aos níveis elevados de oxigênio na atmosfera da época, que permitiam que insetos alcançassem tamanhos descomunais. Ela era uma caçadora ágil e precisa, utilizando sua visão aguçada e sua habilidade de voo para dominar os céus pré-históricos. Cada movimento era uma demonstração de sua supremacia, tornando-a uma das criaturas mais impressionantes de seu tempo. Hoje, ao observarmos as delicadas libélulas modernas, é quase impossível imaginar que seus ancestrais foram predadores tão letais. A Meganeura nos transporta para uma época em que o céu era um campo de batalha, e até o mais inocente dos voos poderia ser o prenúncio de um ataque mortal. 6. Glyptodon, o tatu blindado gigante. Nos campos e florestas da América do Sul, há cerca de 10.000 anos, vivia uma fortaleza ambulante chamada Glyptodon. Este tatu gigante, com 4 metros de comprimento, era protegido por uma carapaça maciça que lembrava um tanque de guerra. Sua aparência peculiar, combinada com uma cauda reforçada como uma massa, fazia dele uma criatura imponente e praticamente invulnerável aos predadores de sua época. Apesar de sua força e armadura, o Glyptodon era um herbívoro pacífico. Ele passava seus dias forrageando em busca de vegetação rasteira, desempenhando um papel importante nos ecossistemas que habitava. Sua carapaça não era apenas um escudo, era também um abrigo, protegendo das ameaças constantes que rondavam as paisagens pré-históricas. A extinção do Glyptodon, provavelmente causada pela caça humana e mudanças climáticas, é um lembrete de como até os mais adaptados podem ser vulneráveis à evolução do planeta. Hoje, seus fósseis nos contam histórias de um tempo em que a sobrevivência dependia não apenas de força, mas também de resiliência e adaptação. 5. Paraceratherium, o maior mamífero terrestre. No quinto lugar, encontramos o imponente Paraceratherium, um colosso herbívoro que viveu há cerca de 23 milhões de anos e é considerado o maior mamífero terrestre que já existiu. Imagine um rinoceronte gigantesco, com um pescoço longo que lhe permitia alcançar as folhas mais altas das árvores. Com até 7 metros de altura e um peso que podia ultrapassar as 15 toneladas, ele caminhava pelas pradarias da Eurásia como uma verdadeira força da natureza, inspirando respeito em tudo ao seu redor. Apesar de seu tamanho intimidante, o Paraceratherium era um ser pacífico, dedicando sua vida à busca incessante por comida. Suas patas longas e musculosas carregavam seu corpo colossal enquanto ele atravessava vastas extensões de terra, em busca de florestas ricas em vegetação. Sua dieta era composta de folhas, galhos e frutas, mas sua presença monumental transformava a paisagem, como se a própria terra tremesse com seus passos. Poucos predadores ousariam desafiá-lo, mas nem mesmo ele conseguiu escapar do destino que a natureza reserva para todos. As mudanças climáticas e a diminuição das florestas marcaram o fim de sua espécie. Hoje, seus fósseis nos lembram de um tempo em que os mamíferos eram titãs sobre a Terra, verdadeiros monumentos vivos que moldavam o mundo ao seu redor. 4. Titanoboa, a rainha das cobras. Se as cobras modernas já causam calafrios, imagine encontrar a Titanoboa, uma serpente descomunal que governava as florestas tropicais da América do Sul há 60 milhões de anos. Com impressionantes 13 metros de comprimento e mais de 1 tonelada de peso, ela era mais que uma cobra. Era uma lenda viva, um predador imbatível que transformava o ambiente ao seu redor em um reino de terror absoluto. Diferentemente de muitas serpentes atuais, a Titanoboa não precisava de veneno. Sua força descomunal era sua arma. Com um aperto mortal, ela esmagava tartarugas gigantes e crocodilos colossais, deixando claro que nenhum animal estava salvo de sua fúria. Sua estratégia era silenciosa e calculada. Ela se movia lentamente pelas águas turvas, camuflada, aguardando pacientemente a aproximação de sua presa antes de atacar com velocidade fulminante. Hoje, os restos fossilizados da Titanoboa nos fazem refletir sobre os perigos escondidos nos ecossistemas antigos. Seu legado nos lembra de que os predadores mais temíveis nem sempre são os mais rápidos ou venenosos. Às vezes, são os maiores e mais pacientes, esperando nas sombras para reivindicar seu lugar no topo da cadeia alimentar. 3. Megatério, a preguiça gigante. No terceiro lugar, encontramos o Megatério, uma preguiça colossal que viveu na América do Sul há cerca de 12.000 anos. Com até 6 metros de comprimento e mais de 4 toneladas de peso, ele era muito mais do que um animal lento e pacato. Suas garras afiadas, que podiam atingir o tamanho de espadas, tornavam-no uma criatura tão fascinante quanto assustadora.
Apesar de sua dieta herbívora, o megatério era tudo menos vulnerável. Ele utilizava suas enormes garras para derrubar árvores inteiras em busca de folhas e frutos, mas também era capaz de se defender com eficiência de predadores. Um ataque de suas patas poderosas poderia esmagar o crânio de qualquer oponente, tornando uma presença imponente nas florestas e savanas que habitava. A extinção do megatério, possivelmente causada pela caça humana e mudanças climáticas, marca o fim de uma era em que os gigantes dominavam a Terra. Seus ossos fossilizados continuam a contar histórias de um tempo em que mesmo os herbívoros tinham a força de guerreiros, lutando diariamente para sobreviver em um mundo selvagem e implacável. 2. Sarcosuchus, o crocodilo titânico. Imagine um crocodilo tão gigantesco que até mesmo os dinossauros precisavam estar atentos à sua presença. Assim era o Sarcosuchus, um monstro pré-histórico que viveu há cerca de 112 milhões de anos e atingia até 12 metros de comprimento, pesando mais de 8 toneladas. Este predador colossal reinava nos rios e pântanos do período Cretáceo, transformando as águas em armadilhas mortais para qualquer criatura desavisada. Com mandíbulas capazes de esmagar ossos e dentes do tamanho de bananas, o Sarcosuchus era uma máquina de destruição. Ele se escondia nas margens dos rios, completamente imóvel, aguardando pacientemente que sua presa chegasse perto o suficiente. Quando atacava, fazia isso com força e precisão devastadoras, arrastando suas vítimas para a água antes de consumi-las. Apesar de extinto, o Sarcosuchus ainda provoca fascínio e temor. Os crocodilos modernos, que já são impressionantes por si só, parecem miniaturas em comparação com este gigante. Sua existência nos lembra de que, no passado, até mesmo os maiores dinossauros tinham inimigos formidáveis, ocultos nas águas escuras de rios pré-históricos. 1. Megalodon, o rei dos mares. No topo do nosso ranking, está o lendário Megalodon, um tubarão tão colossal que faz o grande tubarão branco parecer um mero peixinho. Com impressionantes 18 metros de comprimento e mandíbulas que aplicavam uma força de 20 toneladas, ele era o maior predador que já cruzou os oceanos. Seu reinado começou há cerca de 23 milhões de anos, e seu domínio absoluto sobre os mares durou até aproximadamente 3,6 milhões de anos atrás. O Megalodon era uma máquina de destruição perfeita. Seus dentes, do tamanho de uma mão humana, eram armas capazes de triturar baleias inteiras. Ele caçava com estratégia, utilizando sua velocidade e força para atacar presas maiores e mais lentas. Nenhum ser marinho estava salvo da sombra imensa que ele projetava sob as águas, transformando o oceano em um campo de caça implacável. Mesmo após sua extinção, o Megalodon continua a habitar nossos sonhos e pesadelos. Suas mandíbulas fossilizadas e dentes encontrados em praias ao redor do mundo nos lembram de que os mares, tão vastos e misteriosos, já foram governados por monstros que desafiam nossa compreensão. Sua lenda permanece viva, alimentando o fascínio humano pelo desconhecido e pelas profundezas do oceano. Esses gigantes são mais do que vestígios do passado, são testemunhas de um mundo onde o extraordinário era o comum. Eles nos lembram que a Terra já foi um lugar muito mais selvagem e imprevisível. Antes de sair, já deixa aquele like para ajudar o canal e inscreva-se para não perder os próximos vídeos. E olha, tem mais um vídeo incrível aqui na tela que você precisa assistir. É só clicar e continuar explorando o fascinante mundo das curiosidades. Eu fico por aqui e te espero no próximo vídeo. Até lá!